tarde, boa noite. Grata por nos deixar fazer parte do seu dia. Com mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. Sou Simone Soares e te convido a fazer uma viagem no tempo, cheia de emoção e conhecimento. Como não pode deixar de ser, temos mais uma ilustre convidada e hoje é a minha irmã de sangue, minha irmã em Cristo, a professora Sandra Soares. Bem-vinda, Sandra, já se fala uma saudação, estou muito feliz pela sua presença. E hoje, como não pode deixar de ser, estamos fazendo uma homenagem na pessoa da minha irmã. Estamos fazendo uma homenagem a todos os professores. E ao final do programa, teremos uma surpresa. Fique até o final. Então já vou aproveitar para falar. Se inscreva no canal, procure no YouTube. O canal é Você Faz Osasco Brilhar. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva e ative o sininho, porque cada vez que tiver um novo programa, você vai ser notificado. Então, Sandra, agora passo para você para uma saudação inicial. Boa tarde, né? Bom dia e boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo. É importante eu estar aqui hoje, né, representando meus colegas de trabalho, os professores, e representando a nossa família, né? E representando Osasco. E para mim é uma, como é que fala? Uma honra essa homenagem, né? Porque o professor só é tratado como cuidador de crianças, às vezes, né? Não é reconhecido, como, por exemplo, o Japão, né? Que as pessoas fazem referência, né? Para os professores, né? São honrados, né? Eu creio que o dia nós vamos chegar lá. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a Deus, agradeço a minha irmã, né? Porque tem milhares de professores, né? E eu sei que Deus tem um propósito de eu estar aqui. Amém? Obrigada. Ai, que bom, seja bem-vinda. Então, já que estamos iniciando, para a gente iniciar muito bem, vocês sabem que a gente sempre começa o programa com um versículo. E esse versículo que eu escolhi hoje está em Salmos 27, verso 14. Espera no Senhor, está projetando ali, ó, ali embaixo. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, essa mensagem é para você, Sandra, é para mim, para Adriano, para todos que estão nos vendo, porque representa fortalecimento. E a minha irmã é prova disso, porque se não fosse a fé que ela tem, se não fosse o apoio de família, se não fosse, assim, uma união, né, que na hora do momento da dificuldade é que a gente vê os verdadeiros amigos. Verdade. Então, a minha irmã passou, eu espero que tenha um tempinho para ela poder falar também dessa bênção, né, que ela teve, de um milagre que ela viveu, não vários, né, e por ter esperado no Senhor, o Senhor animou, fortaleceu, e ela está aqui para contar a vitória. Então, para você que está nos assistindo, se você estiver desanimado, se você estiver prostrado, se você estiver achando que não tem mais solução, vou falar para você novamente, Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele vai te fortalecer. Então, espera no Senhor, ok? Então, essa mensagem é para todos vocês. Bom, agora eu vou apresentar, né, um breve currículo do trabalho, da trajetória profissional da minha irmã, porque tem muito mais do que isso, mas o tempo não nos permite falar tanto, então nós vamos resumir para que ela possa falar sobre toda a trajetória dela na nossa linha do tempo das fotografias. Bom, então a professora Sandra possui formação no magistério, com especialização em alfabetização e educação infantil. Formação no Programa Especial de Formação Pedagógica Superior. Pós-graduada em Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia. Clínica institucional. Foi professora da Rede Municipal de Ensino por quase 30 anos, atuando em 3 segmentos: educação infantil, educação básica e educação de jovem e adultos. Como coordenadora
na época que as creches ainda pertenciam à Secretaria de Assistência Social, ela trabalhou como coordenadora de creches da Zona Sul. E também foi coordenadora de um projeto chamado Mais Educação, que tinha como proposta educação de tempo integral. Hoje já vemos que temos muita escola no município com esse formato, mas naquele período foi como se fosse assim o pontapé inicial desse trabalho. Então, minha irmã coordenou durante muito tempo esse projeto numa escola onde as crianças ficavam meio período com a escola e formação do currículo e no contraturno tinham várias atividades. Era chamado Mais Educação e minha irmã foi coordenadora durante muito tempo. E atualmente está aposentada do trabalho da rede municipal, porém continua trabalhando em outros projetos que eu não vou dizer agora, não vou dar spoiler, ela mesma vai contar. Ok? Bom, e para finalizar, nós sabemos, Sandra, que você sabe que você tem que pagar um pedágio, né? O pedágio Não sabia, não. é falar sobre o bairro, um dos bairros do coração. Então, ela escolheu para falar hoje, né, especialmente, sobre o Jardim de Abril. Depois ela vai dizer por quê. E eu vou falar para vocês um trechinho da pesquisa que eu fiz, novamente, do site visão360.osasco.sb.gov.br, onde você pode retirar informações de todos os bairros da cidade. É um site realizado pela Secretaria de Planejamento, com auxílio do Bognari e de outras pessoas, que tem lá todo um projeto em todas as áreas de cada bairro. É um site aberto, todos podem visitar. Então, o Jardim de Abril, antes de ser um dos 60 bairros de Osasco, era uma parte das terras de Domingos José Nogueira Jaguaribe. Suas terras ficavam ao lado esquerdo de quem anda pela Avenida Padre Vicente Melilo e sobe em direção à Avenida Prestes Maia. Hoje, o bairro tem 118 alqueires e, neste total, há terras que, em tempos passados, pertenceram a outros donos. É Matarazzo, né? O Conde, que é uma escola próxima, que pertence a São Paulo, mas é vizinho, né? Que eu vou falar isso. É o Conde Matarazzo. Ele doou e construiu a escola que o pessoal conhece como Conde, né? É a família Matarazzo. Ele doou, né? Então, é das pessoas antigas que fizeram uma obra bonita, né? Construíram uma escola e doaram o terreno para construção. Também nesse bairro. Bom, agora nós vamos projetar as fotos para ela, que são referência. Lógico que tem muito mais locais do bairro importantes. Tem. Porém, ela escolheu algumas que são memórias. Lembra que o nosso programa fala de memórias afetivas. Então, são as fotos especiais para ela nesse bairro. Então, por favor, vou pedir para o Adriano projete a primeira. Sandra, está ali a primeira foto, então você já pode comentar. Bom, essa é EMEI Cristine, né? E ela foi revitalizada agora há pouco tempo, né? E essa EMEI, para mim, foi assim... eu me aposentei com glória, porque eu aposentei pertinho, eu ia a pé para essa escola, né? Então, no início, depois eu vou falar, né? No início da minha carreira, eu cruzava Osasco, né? Com 2 ônibus. Levantava 4h30 da manhã, fazia as coisas, deixava o almoço para os filhos e atravessava Osasco. Ia da Zona Sul, que eu moro o Jardim de Abril, a Zona Sul, até a Zona Norte, onde eu trabalhava na MF Escultor Victor Brecheret, né? Então, era quase 1h e pouco. E para a volta, umas 2h30, porque... Por causa do trânsito, que é ali perto da Castelo, na entrada da Castelo. Então, gente, para mim foi uma... Eu chorei quando eu comecei a trabalhar, tanto no Cristine, como acho que vai mostrar outra escola também, porque foi uma vitória para mim. E esperei muito tempo para chegar a isso, tá? Porque não é fácil você mudar de lugar. Que ali a pessoa chega e quer ficar ali. Não quer sair. Muito especial. Próxima foto, ali, Sandra, por favor. Sim, ali é o lugar onde é minha casa, né? É o condomínio Ilha do Sol.
E este condomínio é muito especial porque ele está na divisa de São Paulo com Osasco, né? Praticamente eu moro em São Paulo, mas o bairro ali é Jardim de Abril, São Paulo. Então, é muito engraçado, né? Aí você fala, Jardim de Abril é Osasco ou São Paulo? Eu falei, tem Osasco e tem São Paulo. Então, é muito especial. Então, ali, em frente a esse condomínio, passa o ônibus de Osasco e de São Paulo. Olha que Né? interessante. Então, ali a placa já é azul, né? E na rua de cima já tem aquele... Tem o condomínio, Não, o portal. o portal que fala seja bem-vindo a São Paulo, né? Aí, ou então seja bem-vindo em Osasco, né? Esse portal é bem a divisão e meu condomínio é bem na divisão. Então eu moro, eu falo que eu moro ali na divisa, Isso. né? Mas é especial. E bom, continua. Vamos lá. Próxima foto. Sim, ali é MF Anésio Cabral. Também é muito especial. Me aposentei também aí, né, nessa escola. E é como eu falei para vocês, para mim chegar aí, levou tempo, né, para chegar perto de onde eu moro. E não foi fácil, tá? Quase todo ano eu entrava na remoção, eu não conseguia por causa da pontuação, né? E quando eu cheguei lá, eu chorei, né? E as pessoas não sabem o que a gente passa o dia a dia, né? Jardim de Abril antes era conhecido como um bairro perigoso, né? Uhum. Eu saía de madrugada escuro da minha casa, né? Ficava no ponto ônibus sozinha lá, né? Tomava 2 ônibus e chegava, estava clareando, atravessava Osasco, descia ali em frente ao Floresta, pegava o outro ônibus para ir pro MF Escultor Vitor Brecheret. Não foi fácil, não, gente. Sabe? Hoje eu dou glória a Deus por ter chego aí e me aposentado ali pertinho, né? Que bênção. E a escola é muito legal, muito boa, o pessoal também, onde eu passei, graças a Deus, tive sempre pessoas que me ajudaram muito. A gente nunca sabe tudo, na educação a gente nunca sabe tudo, a gente sempre vai aprender e quem é da educação sempre quer aprender, tem curiosidade, né, de saber mais um pouquinho. Muito bem, agora a próxima, para finalizar a parte do bairro. Aí. Bom, ali também é a Praça das Seringueiras, que é próximo a MF Anésio Cabral, tá? Ali mora próximo pessoas assim importantes, as pessoas vêm, descansam, ela foi revitalizada também, né? Linda, hein? E a Praça das Seringueiras, essas árvores, elas são, como é que fala? Centenário? Centenárias, né? Certo. São seringueiras, né? Então são muito especiais, né? E todo mundo conhece ali, né? É perto do Jardim da Glória ali, né? É divisa também. Mas é muito lindo, importante. Está muito lindo o trabalho. E dá um abraço para o pessoal do meio ambiente, que também tem feito um trabalho bem interessante na nossa cidade, né? Nós vemos a revitalização de parques, lá do Borboletário, perto da tua casa lá, o Parque Chico Mendes. Sim. Então tem um trabalho muito bacana. Uma frase que Chico Mendes fala, que no princípio ele era defensor, né? Ele é defensor e ele defendia as seringueiras. E ele fala assim, que no início ele pensou que estava lutando para defender as seringueiras. E depois ele pensou que ele estava defendendo a Amazônia, porque a seringueira também faz parte do oxigênio, né? E por último ele constatou que ele estava defendendo a humanidade, né? É uma frase de Chico Mendes, né? E ele é muito, sabe, uma pessoa assim que lutou até o fim, né? Que foi morto, né? Sim. Foi assassinado. E isso é uma frase assim que a gente tem que refletir muito, porque nós dependemos das seringueiras, todas as árvores, né?
Muito bom. refletir, a humanidade tem que refletir sobre a natureza. Porque a natureza, as pessoas não estão cuidando da natureza, né? E é necessário, né? Precisa cuidar. Muito E bem. eu, como professora, eu sempre falei, enfatizei essa parte, né? E a gente trabalha também com horta nas escolas, né? Trabalha com a plantação de sementinha na EMEI, né? Para a criança entender como é que é feito, né? Bom, vamos lá. Vamos lá, continuar. Agora, nós finalizamos, então, algumas Não fotos tem outra. significativas do bairro. Não tem da polícia? Deixa eu ver, tem mais alguma do bairro? tem. Não. Não, Então, tá. vamos lá. Então, agora, nós vamos projetar, então, fotos da família. Então, aí você vai comentando também. Olha lá. Depois do trabalho. Bom, ali está representando os meus filhos, né? Porque eu considero como todos eles como meus filhos. A minha filha de sangue, a Yasmin, né? O meu filho, que é o mais velho, é o Daniel, né? E o Daniel é casado com a Silvia, que está do lado dele, e a Yasmin com o Denner, né? Que hoje ele está aí também, né? E eles são muito importantes para mim, né? E sempre estamos todos juntos, né? Eu acho que agora que eu aposentei, a gente ficou mais unido, né? Porque eles não me viam, né? Eu, às vezes, chegava, ainda ia estudar, ou ia para a igreja, ou ia fazer qualquer coisa. A gente não tinha muito contato. Mas depois, agora que eu estou aposentada, a gente tem mais contato, né? Então, a gente está aprendendo a viver aqueles momentos muito bons. É lógico que a gente tinha os momentos, né? Mas, assim, agora a gente está mais tranquilo, né? Para viver os momentos bons, né? Da família. Isso aí, muito bem. Família é tudo, né? Agora, olha a outra foto. Então, ali, eles também, né? O Daniel, eu, a Silvia, que é minha nora, e a Yasmin, que está do meu lado, né? E o Daniel, primogênito da família, né? E ele é uma pessoa estudada, graças a Deus, os dois têm faculdade também, são casados. O Daniel tem, acho que 7 anos de casado, e Yasmin tem mais de 10 anos de casamento, né? Eles têm a residência deles própria, né? E todos trabalham. E eu só abençoo pela saúde, pelo trabalho, e Deus, e a gente acredita, tem muita fé, né? E a gente vai seguindo cada passo para chegar aos objetivos que a gente pretende. Muito bom. Próxima. Bom, aí tá a família. Essa família é muito unida. mas também Muito oriçada. Bom, toda família sempre tem os encrenqueiros, né? Os fofoqueiros, né? Todas. Não tem uma que não tenha, né? Então ali tem um monte, né? Então, assim, ali tem mamãe, que é muito importante, é o nosso pilar, né? Que está ali na frente com a bolsinha branca, né? E ela é nosso esteio, a nossa coluna, né? Ela é como obreira, como pastora, né? Nós temos exemplo. Tem o meu sobrinho Bruno, que é filho da minha irmã Simone, a Valéria, a namorada dele, a Yasmin, eu, a Simone. O meu irmão na frente aí, bem com um sorrisão, que é o meu irmão Paulo, né? Que ele já esteve aqui, né? E a mãe também. E a minha mãe também. E minha família, que é muito importante para mim, nos meus dias de dificuldade, minha família toda se uniu para me ajudar. Acho que depois eu posso falar depois sobre isso, né? Sim. Foi um momento muito importante na minha vida. Com certeza. Próxima, por favor. Bom, então, se você quiser falar enquanto ele está montando, eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa experiência, dessa fase da família que te deu esse suporte, um então, testemunho de bênção. Antes da pandemia,
em 2018, final de 2018, eu comecei a ter umas dores de cabeça e depois eu sofri com proptose no olho, né? Proptose é... O olho começou a saltar para fora, né? E aí eu ia no endócrino, porque tem uma doença que os olhos ficam inchados, né? E o endócrino pediu tudo que é exame para ver o que era. E o oculista também, né? Oftalmo, não fala mais oculista. E ele pediu os exames também. Mapeamento, não sei o quê. Os exames básicos, né? Tanto o endócrino como o oftalmo falou que não tinha nada. O olho estava saindo pendurado para fora e que não tinha nada. E ninguém sabia por quê. Porque todos os meus exames deu normal. Tá? Endócrino, deu tudo normal. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar e o meu olho saiu para fora. E estava bem para fora mesmo. O meu olho já não fechava. Esse olho esquerdo, não, ele não fechava. E aí eu saí dali, do consultório, e o olho estava pendurado, e o médico tentando. Imagina a dor que eu senti, né? Eu não desejo isso para ninguém, né? Colocar o olho de volta e aí eu não queria deixar ele colocar a mão, né? Porque a gente fica... Porque o olho, você chega perto, a gente quer piscar, né? E eu não tinha como piscar, porque o olho estava para fora. Aí eu fui me acalmando e consegui colocar o olho. É uma coisa muito forte, tá, gente? Mas passei por isso. E aí cheguei lá em São Paulo e lá eles pediram tomografia, né, do cérebro. Aí eu fiz vários tipos de tomografia, ressonância magnética. E aí foi constatado que tinha um tumor no osso da esfenoide, né, que liga o nariz com o ouvido e segura o nervo óptico. E o que aconteceu esse osso cresceu e é um tumor no osso, né? E estava empurrando o olho para fora. E ele estava bem grande, cresceu bastante. E aí eu tirei a licença, né? Que eu podia, o médico falou, se você espirrar, o olho pode sair para fora. Se você pegar peso, o olho vai sair para fora, porque não tinha nada segurando, né? E se eu pegasse uma criança no colo, eu estava dando aula, né? Quase no final da minha aposentadoria. Se pegasse uma criança, fizesse qualquer coisa, podia, né, perder o olho, né? E aí as meninas tiravam sarro de mim, né? Mas é sério, gente, era bem grave. Aí eu tirei uma licença, fiquei afastada para decidir o que ia fazer. Aí um fala, vamos operar, fiz todos os exames para a cirurgia, né? Aí foi constatado que eu estava com 3 meningiomas no cérebro, até chegar perto da cirurgia. Um deles é no cerebelo, aqui embaixo, que contrai a coluna, está pegando a coluna, e o outro é aqui em placa, desde o lado de cá. E aí foi marcada a cirurgia, para fazer os exames, a minha pressão estava muito alta, e eles não queriam abrir, porque tinha que abrir em 3 lugares, né? São 3 lugares, aqui e atrás. Aí o neurocirurgião, eu fui para uma clínica especializada, onde seriam 5 médicos para fazer a cirurgia, né? Abrir minha cabeça toda. Ia ter que pôr prótese. O médico falou que eu ia perder o olho. Ia ter que colocar uma prótese. Eu não ia enxergar mais. Eu já tinha perdido 80% da visão. Comprei um tablet para poder enxergar. Não tinha como, já não estava enxergando mais. Aumentei a letra do celular maior, porque não enxergava. Eu não tinha visão periférica, era só assim. A do lado eu já não tinha mais essa visão, né? E eu não podia... comprimi os canais lacrimais, eu não chorava. E, bom, conclusão. Foi enviada para fazer... radioterapia. Eu queria fazer a radiocirurgia, que são só 5 sessões,
Aí o médico falou assim, esse radiocirurgia ele é tão potente que se a gente errar o canal, o lugar, eu ia poder ficar paralítica, porque mexe na coluna, né? Sim. Então ele falou, vou fazer a radioterapia normal. Gente, foi um milagre muito grande, porque no tempo de pandemia, a Paulista fechada, tudo fechado, né? Eu fiquei na casa do meu irmão, né? Porque lá era perto, eu ficava de segunda a sexta lá, depois fim de semana eu ia para minha casa. Porque tinha que fazer de segunda a sexta, 30 sessões, né? E as Paulistas fechadas, tudo fechado, e meu irmão passava no meio, né, da estrada, que estava lockdown, né? Exatamente. Estava tudo fechado. E, graças a Deus, aquela clínica não fechou, né? É um testemunho, assim, de vida, né? Não foi fácil também. Eu tive edema, sangrou o nariz, sangrou o ouvido, caiu o cabelo, eu perdi o palato, porque a radiação vai queimando todas as células, né? Mas, graças a Deus, chegou ao final e deu tudo certo. E hoje eu enxergo 80%. Amém. Meu Glória olho, a Deus. uso óculos, o olho fecha. O olho fecha. Ele já voltou, chorei, né? Consigo chorar agora. Eu estou até chorando demais. E uso óculos, né? Mas os tumores... estacionaram, né? Só ano que vem que eu vou conseguir fazer novos exames. Tem que acompanhar. Mas, graças a Deus, ele diminuiu, né? Esse daqui da esfenoide. Amém. Então, ó, com esse testemunho, eu quero deixar para você aqui, não é momento assim. Eu abri um período para poder contar esse testemunho da minha irmã, para dizer que o Senhor faz milagres, tá? O Senhor continua fazendo milagres. Bom, agora nós vamos para as fotos do trabalho, porque tá bom. Tem muita coisa para contar ainda. Tá certo. Vamos lá, por favor. Essa primeira foto. Bom, ali, eu tô de bermuda. Então, ali foi na EMEI Jafé Fontes, né? Mas eu iniciei, o meu primeiro trabalho foi no EJA, tá? Então, eu não tenho foto. Foi no Jardim Conchidale, da EMEI, acho que CEMEI, né? Agora, da Vilma Foltran Portela, no Rochidale. Então, eu trabalhei com contrato, eu não era efetiva, era de noite, bem na entrada da favela do Rochidale, que é área livre hoje, certo. Não fala mais favela, certo. Né? E eram 42 alunos, numa sala de segundo ano, né, que estavam aprendendo, e a gente usava o método do Paulo Freire, tá? Certo. Que a gente pegava os interesses dos alunos, né, e via o que eles se interessavam, porque muitos eram adultos e no que eles trabalhavam, para a gente tirar as palavras daquele meio para poder começar a trabalhar a alfabetização. Né? Então, foi uma experiência muito boa, né? Meus alunos acompanhavam eu até o ponto de ônibus, né? E fizeram até uma festa surpresa para mim. Foi uma experiência muito boa. Depois, eu graças a Deus, eu efetivei, né? Na EMEI. Também foi um milagre, porque ninguém queria ir para esse lugar que eu fui. E era a última vaga, precisava faltar 10 pessoas para eu entrar. E ia ter encerrado o concurso. E você conseguiu? E 10 pessoas faltaram. E eu consegui. E ali no Paço Municipal, né, que a gente assinava ali, e eu ajoelhei no chão e agradeci a Deus, porque não pelas pessoas que faltaram, mas pela oportunidade que Deus me deu, né? Então, eu me efetivei ali e eu fui para um lugar, pessoal, que era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Então, era uma casa de madeira, era meio 3 montanhas. Certo. Né? Era barro, quando chovia,
Eu era tipo Indiana Jones, tinha que segurar na grade. Um dia eu caí na lama, me lamei todinha, né? Então, eu pisei barro mesmo, né? Fiquei 1 ano, o ônibus, o pessoal, o apelido do ônibus era Poeirinha. E quando ele vinha assim, ele vinha arrastando a poeira. Né? Um dia eu estava esperando o ônibus e veio uma vaca. Eu acordei assim, tinha uma vaca tirando meu joelho. É uma coisa gelada, e era uma vaca. Gente, era assim, inacreditável. Estava dando aula, tinha passando assim embaixo rato. Era uma casa de madeira, né, com muita dificuldade. Tinha só 2 salas de aula. Era uma casa de madeira velha, não tinha asfalto, não tinha nada. Trabalhava com a imaginação, tá? Não tinha. Eu passeava com as crianças, tinha um clube de campo lá embaixo para a gente brincar lá. Não tinha parquinho, não tinha nada. Era uma casa muito engraçada, não tinha nada. É tipo assim. Era isso. E aí, o professor de educação física chegou lá e falou, onde que eu vou praticar? Ela falou, só lá no clube de campo. Bom, aí o que eu incentivei a professora a tirar foto e mandar para a secretaria. A minha diretora quase me arrancou minha cabeça. Porque ela falou, agora nós vamos fechar essa escola, nós vamos ficar sem aula e vou perder meu emprego. Eu falei, não, você vai dar tudo certo. Foi a primeira vez que um prefeito foi lá. Que bom. Muito Viu? Lembra quem era o prefeito? É o Celso Giglio. Muito bem. E ele foi lá e ele asfaltou 3 ruas principais. Serra do Roncador, Serra das Antas e mais uma... É tudo nome de serra. E alugou um imóvel, inaugurou. Depois, tudo que a gente conseguiu, aí eu fui para essa e-mail aqui. Tá. O pessoal falou, Sandra, você conseguiu tudo que você queria. Então, agora como efetiva. Aí é como... Não, mas eu era efetiva na Três Montanhas. Mas ali eu fiz um movimento, conseguimos, né? O doutor Celso foi lá, nunca nenhum prefeito tinha pisado lá, né? Porque era o fim do mundo lá, né? Hoje não, hoje tem o SBT, hoje tem várias coisas ali, a indústria, Mazei e tudo. Olha lá, bom, próxima ali também, gente, eu trabalhava no Jafé Fontes e trabalhava essa escola do Jardim Mutinga, EMEI. Também, ali nós inauguramos também essa EMEI, né? E eu participei do primeiro ano da inauguração também. E eu atravessava a favela do Rochidale e do Mutinga para chegar no Jafé Fontes, que é uma ladeira, não sei se você lembra. Eu trabalhei lá também. E eu passava lá e, às vezes, naquela rua tinha, como é que fala? Fechamento. Era, como é que fala? Os bandidos mandavam... Bloqueio, né? Bloqueio. Não. Mandava quando a pessoa fica reclusa. Sei. Né? Toque de recolher. E aí a polícia, eles vinham com a metralhadora para fora, assim, metade do corpo para fora, né? E eu passava ali, atravessava tudo, no meio da área livre do Mutinga, porque tinha um comando no Rochidale e um comando no Mutinga. Então, eu falava, eu sou professora, eu sou professora. Eu erguia as mãos e falava, eu sou professora. Professora pode passar. Então, graças a Deus, também porque eu sou professora, e senão poderia ter tido... outro destino. Olha lá, vamos ver a próxima foto. Então, gente, olha aí, o professor... batalha, gente. Hoje acontecem coisas diferentes. Não isso, tudo que a gente já passou, mas coisas diferentes. Mas o professor luta, batalha, trabalha muito. Vamos lá, essa daí. Eu fui... hoje em dia é uma supervisão, né? Certo. Antes era chamado como chefe de seção. E era dividido em 3 seções. Central, Zona Sul e Zona Norte. E quando me convidaram, a doutora Glorinha me chamou, né, no gabinete dela, eu vendia Avon, vendia Natura, e eu conheci ela, né, e ia na casa dela, ali no Jardim Agum. Certo. Né, e eu levei uma Bíblia para ela, para o doutor Celso, eu assinei, levei para eles. E eles gostaram e me convidou a trabalhar, que ninguém queria aquele cargo da Zona Sul. Certo. Né? E eu não sabia por quê, né? Eu falei, eu aceito. E eu estava construindo a minha casa em Altino, certo. Né? Eu estava construindo um sobrado lá atrás e
eu falei, não, aceito. Aí quando eu vi, eram algumas era quase no centro, mas outras era bem longe, né? Jardim Paulista, Metalúrgico, Vila Holanda, Pestana, todas as creches. Essas creches eu trabalhava supervisionando. Olaria do Nino, Padroeira 2, Jardim Turíbio, né? Jardim Paulista, Jardim Oriental, né? Que é aqui um pouquinho perto do Jardim de Abril ali. E eu fazia a visita de 2 unidades por dia, né? E tudo que a minha chefe, né, minha secretária, era Magali Aragoni. Certo. Né? E quem trabalhou com ela sabe como é difícil. É para passar na régua ali. Né? Sim, é um nível perfeito. Max. Né? Sim, excelência. A gente trabalhava com uniforme. A saia minha, eu não tinha, eu ganhei. Roupa eu social, não tinha, né? roupa Certo. social no começo. Era porque eu era professora, era tudo Shangri-La, né? Cabelão, tal. Inclusive, né, depois eu vou fazer uma interrupção para mostrar para você como a gente trabalhava. Certo. Bom, ali eu trabalhava, olhava as crianças, olhava o que tinha na creche, até o lixo. Alimentação. Tudo. Freezer, se tinha sangue no freezer ou não. Alimentação, se tinha coisa vencida. Tudo. A supervisão é geral. Eu tinha que cumprir a meta, fazer a tabulação, depois enviar, né, das 10 unidades. Certo. E nunca ninguém me ajudou, Simone. Nunca ninguém me ajudou, porque eu não sabia fazer tudo isso. Foi aprendendo. Aí, o que aconteceu? As meninas gostaram tanto, as diretoras da unidade gostaram tanto de mim, porque elas eram muito humilhadas. Certo. Entendeu? Porque ninguém queria trabalhar nessa seção. Certo. Da Zona Sul. Além de ser muito longe, estou um pouquinho de... Desculpa. Além de ser muito longe, ninguém queria ficar como coordenadora, né? As pessoas eram muito más, né? Naquele tempo, assim. Tipo, a frase assim, se você não me trazer esse papel agora, eu vou cortar a sua cabeça. Você sabe como é que é, né? Uhum. Mas isso não vem ao caso. Eu certo. acho assim, eu acompanhei o trabalho, várias creches foram renovadas, sabe? Não tinha coordenadora pedagógica, eu auxiliava a coordenadora, entendeu? O PDI, que é hoje o PDI, certo. não tinha faculdade. Certo. Tinha uma coordenadora que passava atividade. Não era fácil, eu também tinha que ver essa parte de pedagógico. Entendeu? Então, eu tinha que ver todos os aspectos. Certo. É como se fosse uma diretora da seção. E tinha o aval, né, da dona Glorinha e da dona Magali. Né? E eu só saí dali porque efetivei em outro lugar. Porque ela falou, Sandra, as portas aqui vão estar sempre abertas para você. Muito bem. Quem trabalha merece ser reconhecido. Muito bem. Vamos lá agora para a próxima. Bom, aí também eu estava trabalhando e não tinha faculdade, né? E aí o pessoal começou a falar assim, a gente vai fazer uma faculdade para o pessoal da creche, que era por causa desse problema, né? O PDI não tinha ensino, muitos não tinham magistério, não tinham nada. Certo. Né? Então, eles estavam muito preocupados com isso, de ter um ensino superior. E eu, que não tinha ensino superior, também, professor que quisesse fazer, né? E eu morava ali na Zona Norte, e o Fito ali na Zona Norte. Eu tinha uma moto, e chegava da escola, fazia a janta, jantava, pegava a moto e ia para a escola, né? Ali naquela avenida... Getúlio Vargas. Não. A avenida... Getúlio Vargas, né? É isso mesmo. E durante 2 anos, né? Eu estava com um problema de depressão. E no meu grupo que a gente fez do final até o final, a gente tinha uma pessoa com AVC, outra... Meu Deus. Eu com depressão. A minha colega
estava com câncer, ela fez uma cirurgia, colocou um tampão aqui, né, uma prótese, também estava afastada, né, e o final, que tinha 4 pessoas para fazer, enfrentar a bancada, como é que chama? Defender o TCC, né? Sim, apresentar o TCC. Aí o meu TCC foi sobre leitura infantil, literatura infantil, tá? E eu fiz um estudo, né, sobre os irmãos Grimm, né? E avaliei, né, uma relevância sobre o Piaget e mais um outro pedagogo, que eu esqueci o nome, que é um nome tão complicado que a gente esquece. Mas, assim, eu acredito muito nesses 2 pedagogos, né, estudiosos, que ensinam que o ensino é de dentro para fora, porque a criança já tem uma bagagem, né? E a gente tem que aproveitar a bagagem que ela traz, né? Exato. Então, assim, eu acho que você me chamando aqui hoje, eu posso falar para você de todos os segmentos da educação, né? Todos os segmentos. Porque tudo na educação, eu não aceito pessoas que chegam para ser um diretor ou ser uma pessoa que não tem nada a ver com a educação, que não conhece educação, que não tem experiência com o aluno. Sim. Não sabe o que é enfrentar uma sala de 35 com crianças que têm, como é que fala? Problemas. Algum tipo de deficiência. Exatamente. Né? Eu não estava preparada. Depois que eu fiz a faculdade, que eu fui para a IMEF. Certo. Certo? Porque eu achava que eu não era digna para trabalhar numa IMEF. Né? Então, foi depois dessa faculdade, que foi muito importante para mim, eu criei asas e fui para a IMEF. Isso mesmo. Eu não tinha coragem. Eu quero deixar aqui um recadinho, que nesse período, então, assim, conforme as leis foram sendo alteradas, a Secretaria de Educação foi acompanhando essas mudanças. Então, essa faculdade que a minha irmã está falando, ela surgiu depois... Foi gratuita. Né, teve uma mudança aí na LDB, que exigiu, então, aí que aconteceu. As creches, como eu quis frisar que o trabalho que ela fez, ainda as creches estavam na Secretaria de Assistência Social. Sim. A partir dessa lei da LDB, as creches, então, foram incluídas na educação básica. E aí, por conta disso, aconteceu exigência de todos os professores. Muitos não possuíam, como ela disse, o magistério e nem o curso de pedagogia. O que aconteceu? Então, a municipalidade, no período, na época, teve essa preocupação, e eu quero aí agradecer, né, que realmente foi um trabalho muito grande, porque foi criado essa faculdade, esse curso, num polo, que hoje é lá o Mundo da Criança, mas na época era FITO Zona Norte. Então, durante o dia tinha aulas, né, do Fundamental 1. E à noite era a faculdade. E à noite funcionava a faculdade para poder colocar, então, todos os professores que estavam na rede, eles não foram demitidos, ao contrário. Eles foram incentivados a estudar, foram reconhecidos, receberam sua formação e puderam ser promovidos, então, inclusive passar em concurso. E hoje muitos deles até já aposentaram, enfim, como a minha irmã, e tiveram essa promoção, né, esse momento que realmente eu participei de todo esse percurso. Não fiz esse curso, mas acompanhei o curso da minha irmã. Muito bom. De uma qualidade excelente. Excelente. E que promoveu, então, essa virada de chave Sim. na vida dos nossos professores. Então, Sim. a educação de Osasco tem uma história muito linda. Nós que somos do século passado, podemos dizer, né, de carteirinha, né, porque nós nascemos no outro século, não é nesse? E aí a gente passou por tudo isso. Hoje você vai falar, nossa, mas aconteceu tudo isso em Osasco? Aconteceu. Também passei por umas dessas aí, enfim, mas para dizer que hoje, né, graças a Deus, por muita batalha dos professores que nos antecederam e que pela batalha da minha irmã e de outras professoras, hoje a gente tem as escolas no nível que está hoje, que está comparado a muita escola particular, porque tem muita escola particular que não tem a educação e a qualidade, o trabalho, a dedicação
que nós temos nas escolas do hoje, município de hoje Osasco. uma criança estuda, ela tem uniforme, ela ganha uniforme, ela ganha meia, Material escolar. tudo, material escolar. Hoje uma criança de terceiro ano da IMF, ela tem tablet. Sim, agora está ganhando. Sabe quando eu iniciei? Os A notebooks. lição era com mimeógrafo, Sim. a álcool. Vamos entregar na cidade, gente. Não, tem que falar real. Porque as pessoas pensam que o professor não faz nada. É porque não sabe a nossa realidade, de onde nós começamos. Sim. E né? hoje... Eu vim aqui para falar isso. Porque Sim. eu quero falar para vocês que nada era fácil. A gente era como um bandeirante, a gente estava desbravando. Entendeu? Aí veio uma turma lá de Sorocaba que falou assim que pega tudo que você estudou e joga no lixo, que agora nós vamos começar do zero. Eles queriam tirar todos os móveis, a criança não tinha nada. Falei, gente, o que é isso? Né? Também foi um outro período que depois a gente conta outro dia. Vamos continuar nas fotos. Porque nós estamos falando sobre educação. Isso aí, senão a gente não tem o tempo nosso. Mas eu quero dizer para você, nós somos os bravos, entendeu? Quem começou ali atrás e chegou hoje, na época que não tinha celular, eu não tinha... nem internet, viu, gente? Não tinha. Nem internet. Tá. Olha lá, vamos lá. Então, hoje em dia tem lousa digital. Acesso à internet, olha lá. Bom, ali, gente, continuando a história, eu me formei, né? Eu fui para a IMF, como eu falei para vocês, e surgiu a oportunidade, né, de um projeto para ser coordenadora de um projeto do governo federal. Isso. Tá? E aí eu falei, eu quero. O professor queria me matar, né? Que eu cheguei ali na janelinha e já queria me oferecer. E eu tinha todos os pré-requisitos para fazer esse trabalho. Graças a Deus. Aí eu comecei. Eu falei, eu quero. E eu fui para Brasília. Depois fui também para Belo Horizonte. Desculpa, não é Brasília, não. Belo Horizonte, onde teve um congresso com o ministro da Educação na época, que era o Haddad. Certo. Tá? Ele veio de helicóptero. E tinha um sofá azul. Ele sentou ali naquele lugar e a gente assistiu a palestra da educação integral. Então, aprendemos o que é uma escola integral, né? Onde tinha crianças que tinham que ficar na escola, determinado pelo juiz. Certo. Senão as crianças tinham que ir para o orfanato. Então, era uma chance da reintegração dessas crianças, né? E por que isso? Por que esse programa? Porque foi escolhida 10 unidades na rede de Osasco, onde nosso IDEB era baixo. Certo. Nossa escola tinha um IDEB abaixo. Acho que é de 10, certo. Tá? Então, e aí começou um plano, né? Onde os professores também foram... onde a gente fez aquelas 2 cursos de extensão ali de São Carlos, você viu ali. E para estudar, a gente recebeu uma bolsa do governo federal, tá? É uma ajuda de custo. Para você fazer um lanche, pegar um ônibus, tal, para você chegar ali e fazer. E eu fiz os 2 em matemática, tive 100%, tanto em matemática como português. E aí, para a gente chegar nessa escola integral, tá? Então, para a gente aumentar, essa escola integral é para a criança que faltava muito, que estava ausente na escola, o IDEB baixíssimo, né? E eu trabalhava lá no escultor Vitor, Brecheret. E ali a gente ficava próximo também a áreas livres, né? Hoje fala área livre. Divisa de Osasco com Barueri. E ali tinha o Morro do Socó, né? Onde morreu crianças soterradas. Né? Então tinha as crianças eram um aviãozinho, né? O juiz tirava as crianças da rua para poder... Certo. Entendeu? Ficar então, o dia todo. E aí a gente era muito, muito bom, porque assim, tinha vários oficineiros,
né, que faziam oficinas de dança, de coral, de Teatro. horta, teatro, poesias, artesanato, dança. Nossa, as crianças adoravam. Cada dia vinham 2 oficineiros. Muito né? bom. Sandra, vamos lá? Próximo. Vamos Então não lá. vai dar tempo. A próxima. Então, esses são os oficineiros, Certo. né? Aham. A gente fez camiseta, tudo pago pelo governo, Certo, tá? Veio certo. material, veio tudo. Então, Certo. coisa para esportes. Então, a gente tinha coral, flauta, a gente tocava flauta, né? Essa encenação ali do Natal, aquela do canto era professora de dança, do balé. Tinha professor que era da banda, nós tínhamos uma banda, também veio todo o negócio Toda a da verba, banda. né? Certo. Tinha um que era de educação física, que fazia jogos com as crianças, veio todo o material também. Eles tinham colete, tinham tudo, as crianças. Muito bom. Então, eu coordenava tudo. Tinha o pagamento que era um pagamento simbólico para o oficineiro também, Certo. porque ele estava ali também como voluntário. Exato. Mas eles ganhavam também um dinheiro. Aí vinha o cheque, tudo, tinha que ser aprovado para nossa diretora da IMEF, né? Então, assim, ele era contraturno. Então, tinha de manhã e tinha uma turma À tarde. à tarde. Certo. Próxima, por favor. Olha lá, mais um de trabalho. Bom, aí fui chegando perto da minha casa. Fiquei muito tempo lá na João Ventura, atravessando, né? Certo. E ali eu comecei, ali foi no Max Endron, tá? Aham. E eu fiquei 1 ano ali, mas não era efetivo ali. Era, Certo. como é que fala? Quando você fica... Substituto, efetivo por efetivo. Isso. Tá. Gente, ó, vamos rapidinho, É. que faltam 9 minutos para encerrar. Então, eu trabalhei 1 ano lá, no Max Próximo, Endron, por favor. na IMF. Fui chegando perto de casa, ali é a Viliara. Tá. Aí fui chegando. Ali Próximo. também, onde eu tive a formatura, né? A foto não tem como virar ela? Não? Foi assim, eu não consegui virar. Então, formatura do ITQ, né? Certo. Que também foi uma benção na minha vida, né? Aprender. O professor sempre tem que aprender, né? Instituto Teológico Quadrangular. Isso. Próxima. Bom, e aí os projetos novos que a gente está, né? Inclusive, quero passar para você. Eu faço artes, né? Sou artesã também, sou aposentada, faço artesã em vidro, em madeira, e estou aprendendo a costurar, né? Ah, que lindo. Quero fazer naninhas para as crianças, capa de almofada, essas coisas todas. Ah, que lindo. Obrigada. Vai ficar aqui no nosso cenário. Para adoçar o seu novo. dia, Ai, né? que lindo. E esse aqui foi feito pelas minhas mãos. Muito obrigada. Isso daí tem um valor Sim. sentimental, né? E E um valor Afetivo. afetivo, Muito bem. né? Vamos lá? Muito obrigado, viu? Ah, Simone? tem mais fotos. Olha lá. Então, ali tudo ali que eu fiz, né? Ali tem placa, tem bandeja, tem porta-papel. Nossa, várias coisas de artesanato, né? Eu fiz bastante peças, tenho bastante peças ainda também, né? E agora eu estou renovando com a costura. Tem mais alguma foto? Aí já Não, a é foto família. da família, essa foto já Acho que não tem mais foto. foi, acredito que não. Ok. Bom, então agora Sim. quero passar suas mãos, mimo dos nossos colaboradores, porque agora ao final Obrigada. nós vamos passar então o contato de todos os nossos colaboradores. Esse daqui é do Marcelo, que é da Cacau Show. Olha, E temos, adoro. temos também aqui da Meire, que ela faz os nossos brindes com o nosso logo, né? Então você faz Osasco brilhar, então aqui é para você também. Olha que chique. Tá, então aqui está o nosso Obrigada. presente. Então eu quero agradecer ao final, antes da gente fazer a nossa homenagem, agradecer então a equipe do Fábio, que faz a nossa
produção a cada programa, Fábio, Maurício, Manuel e toda a equipe, um beijo para todos. Temos também a Gica, que é nossa também colaboradora, e a Valéria, que é do Flor de Tangerina. Então, nós queremos agradecer, convidar você para fazer parte, mande e-mail, nos siga nas redes sociais. Nosso e-mail é vocefazosascobrilhar@gmail.com. Então, Sandra, você está aqui Eu quero deixar um recado para os meus colegas de trabalho, tá. Sim, pode falar. professores, o Que a seguinte: gente já vai encerrar. a gente não pode perder a perseverança, porque se a gente perde a perseverança, a gente perde a esperança, perde a fé e aí estaciona. A gente tem que sempre inovar, sabe? Apareceu o curso disso, vai lá e faz. Apareceu o curso daquilo, vai lá e faz. Então, gente, a gente tem que avançar e não estagnar, né? Porque se você estagnar, vai vir outro na sua frente e vai fazer o dobro que você faz. Isso mesmo. Né? Então, continue avançando. E agora, para nosso seminário, Sandra, então você faz Osasco brilhar. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu agradeço a Deus, agradeço a você. Beijo para minha família, que estão aí assistindo, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, todos que estão assistindo. Que Deus abençoe a todos e abençoe você também. Que não desista dos seus sonhos. Isso aí. E agora, para encerrar, nós vamos hoje encerrar diferente, com uma homenagem, então, para todos os professores. Até o próximo programa, Você Faz Osasco Brilhar. Um beijo no coração dos meus queridos colegas de trabalho professores. Um beijo e até a próxima. Agora vai passar a homenagem. Tá. Olá, eu me chamo Adão Rosa Monteiro e eu vim lhes entregar uma mensagem em nome da formadora Simone Soares. Professores e professoras, esta é uma singela homenagem de reconhecimento pelo incansável trabalho, principalmente no período de pandemia. Deus os abençoe ricamente. Ser professor é muito mais que ministrar aulas. Ser professor é ocupar lugar de destaque na vida de muita gente. Responsabilidade é grande, mas não chega aos pés da gratificante certeza de colaborar para a formação de seres humanos. Porque o verdadeiro mestre não se restringe apenas ao intelectual. Ele incentiva o amadurecer, o desabrochar, o construir, o viver. Lições válidas para uma vida toda. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo teu dia, feliz dia do professor.